Ok, hoje é dia 17 de junho de 21, né? A nossa aula de Economia da Saúde tratará basicamente da revisão do exercício. Eu vou propor um jogo. Quem quiser se candidatar depois, se candidata, tá? Já sabem as regras do jogo, já falei, tá? Serão 2 participantes, tá? Que terão que escolher estratégias. Antes de fazer isso, vamos revisar essa lista de exercício aqui, que é para ser entregue no dia 20 de junho, ok? 20 de junho. A gente já fez o exercício 1, pessoal? Sim ou não? Se eu estou enganada, eu Não, acredito que a não gente estou fez. enganada. Não estou enganada. Eu acredito que a gente já fez e eu Já marquei fez. letra E. Não, a gente já Não fez esse aqui, tá? O 2 a gente já fez? É todas concorrência as outras são monopolística. novas. Tá, vamos falar um pouquinho antes já que a gente está sobre concorrência monopolística, vamos falar um pouquinho. O que é essa tal de concorrência monopolística? A gente já viu duas estruturas de mercado. Aliás, agora estou me lembrando que tem o exercício de monopólio que ainda tem umas questões abertas que nós vamos ter que revisar. Tá? É anterior a esse. O que é essa tal de concorrência monopolística? Tá. A gente muitos defendem o capitalismo. O capitalismo é a melhor coisa do mundo. O capitalismo ele gera eficiência econômica, gera melhoria da produtividade, crescimento econômico. Não deixa de ser verdade, mas também é verdade que o capitalismo, na sua essência, na sua dinâmica, ele é concentrador. Tá? Ele é concentrador de renda, ele é concentrador de capital, ele amplia a desigualdade. Né? É a própria dinâmica do capitalismo, é a essência dele. Né? Na medida em que ele evolui, né, e isso a gente pode ver através da história, da Revolução Industrial, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em unidades fabris, lá no início da Revolução Industrial na Inglaterra, tu tinha, sei lá, uma infinidade de empresas têxteis, né? À medida em que foi avançando, né, as empresas mais fortes, mais competentes, né, mais organizadas, com melhores processos, ou mesmo através de lobbies políticos, né, através de acordos, né, se fortaleceram, né, começaram a comprar outras empresas, começaram a adquirir outras empresas, formar grandes conglomerados, formar grandes organizações, né? E isso gera uma concentração de mercado. E a concentração de mercado cria, né? Deixa de produzir melhores resultados. Por quê? Porque na medida em que os mercados se concentram, né? O que vai ocorrer? As empresas passam de uma estrutura de mercado concorrencial, onde elas têm pouco poder de determinar preço, ou nenhum poder de determinar preço, né? Elas estão sujeitas ao equilíbrio de mercado, às forças de mercado, né? E vão para outras estruturas de mercado. Né? A gente já falou duas aí, né? Falamos do monopólio, né? Que é uma estrutura, digamos assim, a mais concentrada possível, uma única empresa, né? Monopólio, uma única vendedora, monopsone, uma única compradora, né? Então, tu tem uma estrutura de mercado muito concentrada na mão de uma única empresa, né? Que tem o poder ou de vender um único produto ou serviço, ou de comprar um único produto ou serviço. Mas tu tem outras estruturas de mercado imperfeitas. Tu tem, por exemplo, que a gente falou e vai retomar daqui a pouco, o oligopólio, né? Que ele através da formação de cartéis, através de conluios, né? Através de acordos, né? Na maior parte das vezes ilícitos, né, geram condições muito parecidas com o monopólio. Então, o oligopólio, né, sempre já falei isso para vocês, oligopólio, oligarquia, olho é poucos, né? Poucos mercados, poucas empresas que detêm uma grande parcela do mercado. E elas se organizam, né, se reúnem e conseguem, através de acordos, obter vantagens privadas, obter vantagens em detrimento do quê? Em detrimento dos consumidores, né? Em detrimento de como o mercado se organiza. Ou seja,
as forças de mercado têm menos poder quando essas empresas formam oligopólios. E agora nós temos uma terceira forma de estrutura de concorrência imperfeita, que é a chamada concorrência monopolística, tá? O que é essa tal de concorrência monopolística? Concorrência monopolística é o seguinte: atuar em concorrência perfeita é complicado. Né? Uma empresa que atua em concorrência perfeita é uma empresa que tem que se sujeitar ao preço de mercado, é uma empresa que tem lucros menores, é uma empresa que tem que estar constantemente buscando não perder mercado, não perder competitividade. E o que fazem muitas empresas para saírem na tentativa de saírem desse mercado de concorrência perfeita? Elas buscam, né, diferenciação do seu produto, diferenciação do seu preço, diferenciação da sua marca, diferenciação do seu serviço, né? Com que intuito? Com o intuito de conseguir algum poder para determinar preço ou para determinar quantidade produzida, principalmente para determinar preços, né? Então, na medida em que ela cria um produto diferenciado, no momento que ela oferta um serviço particular, singular, um serviço que é só ela que consegue ofertar, um serviço que é diferente, que não é substituível por outros serviços de outras empresas, ela consegue criar um nicho de mercado, né? Ela consegue criar um espaço para ela, onde ela vai ter, digamos assim, mais segurança, mais tranquilidade, vai ser menos suscetível às flutuações da oferta e da demanda, vai ter mais segurança para determinar preço, vai ter mais tranquilidade para crescer e se organizar. Então, o sonho de toda empresa que atua no mercado em concorrência perfeita é justamente a diferenciação. A palavra é essa, diferenciação. Ó, diferenciação, aqui eu estou botando aqui em amarelo também, ó, diferenciação. E isso é muito comum no mercado. A gente vê, por exemplo, na área de serviços, né, alguns restaurantes buscam diferenciação no mercado, criam produtos, feijoada ao sábado, serviço de manobrista, alguns produtos, né, algumas marcas, principalmente as grandes marcas, através de publicidade e propaganda, né, buscam diferenciar o seu produto, né, estabelecer uma característica para o seu produto. Talvez o exemplo mais clássico para isso seja a Coca-Cola, mas eu poderia, por exemplo, dar o exemplo da Apple, né? A Apple, né, consegue cobrar um preço mais alto para os seus produtos também, por ter uma marca muito forte, por buscar uma diferenciação muito forte. Eu me lembro de uma marca de cigarro que é a marca Free. Alguém se lembra dessa marca? Sim ou não? Sim, eu me lembro. E aí, se lembra que essa marca tinha toda uma publicidade voltada à música, e inclusive ela tinha um festival de jazz. Sim. Tá? É o Free Jazz Festival. Free Jazz. Tá? Exatamente. E com que objetivo? Com o objetivo de criar um nicho de mercado, criar cativar principalmente o público mais, digamos assim, mais cool, mais legal, mais jovem, né? Ligado a jazz, ligado a esse tipo de música, né? Mas, novamente, a ideia é diferenciação do produto, né? Diferenciação do serviço. Eu posso lembrar, por exemplo, de salão de beleza, isso é muito comum, né? Hoje em dia, né? Inclusive para homens, né? Corte de cabelo, né? Tu vê, esses dias eu fui numa barbearia, tinha até mesa de sinuca na barbearia. Meu tempo eu me lembro quando eu era guri, eu cortava com um velhinho de avental, né? Tinha 3 cadeiras e só, né?
Hoje tem mesa de sinuca, tem não sei o que para ver jogo, tem cerveja para beber, né? Diferenciação de serviço, né? A ideia é justamente essa, de buscar nichos de mercado. Eu poderia pensar em nichos de mercado não só para pequenas empresas, prestadoras de serviços, né? Eu poderia pensar em países. É muito comum, né? A ideia de criar nichos de mercado. Principalmente 2 países são craques nisso, né? A França, que seria a primeira, a maior craque nisso, e a Itália, né? Então, por exemplo, a França, por exemplo, tem uma marca, né? Tem vinho, tipo de vinhos, né? Tipo de espumante, por exemplo, champanhe, né? Quando eu era criança, eu tomava champanhe, né? Depois que eu fiquei velho, eu não tomo mais champanhe, né? A não ser que eu compre um espumante francês, né? Que é o Chandon, né? Por quê? No Chandon, né? Que é um espumante francês, porque champanhe é uma região da França. Então, eles estabeleceram lá na França, né, a exclusividade do nome. Então, aqui no Sul, produz excelentes espumantes, né? E o professor é tão ruim de bebida que só gosta de espumante docinho, né? O bom espumante não é aquele muito doce, né? Mas qual é aquele famoso que é aquele bem barato? Tem a cidra, né, pessoal? E tem espuma de prata. Já tomaram espuma de prata? Na minha infância, sim. Que é? Quando eu era bem pequenininho lá, na Que minha tu é fino, adolescência. né, Daniel? Tu só toma Moechandon. Não, na minha adolescência era o que tinha isso aí, era bom. Era cidra, né? Tu ia adolescente virar o ano, né? Virar o Réveillon na praia, Isso. então tu tava tomando cidra de maçã, não era isso? Era isso aí. Mas então tá, então assim, a França tem muitos queijos, né, específicos, né, com todo um processo de elaboração, que mais a Itália, por exemplo, tem a questão da indústria calçadista, que tem nichos de mercado, né, principalmente a indústria de moda na Itália, também vale para a França, né, e tem uma série de produtos, né, que são quase que exclusivos de determinados países ou determinadas regiões, né? Chocolate, por exemplo, chocolate suíço, chocolate belga, né? Então são marcas que conseguem diferenciação. A partir daí tu paga mais, tu está disposto a pagar mais pelo produto ou pelo serviço. Alguém quer, depois que o professor falou, alguém quer comentar? Quer dar algum exemplo? Sim ou não? Não? Então tá, já que ninguém quer falar nada, então vai o professor continuar falando. Então, olha aqui, ó. Vamos dando uma olhada aqui no exercício. A 2 a gente já tinha feito, pessoal? Não, né? Quem é que pode ler para nós aí? Uma voz feminina aí hoje. Eu posso ler, senhor. Lê, Bruna, por favor. Sobre a concorrência monopolística, responda, verdadeiro ou falso? A concorrência monopolística assemelha-se à concorrência perfeita em 3 aspectos. Há muitos compradores e vendedores. São fáceis a saída e a entrada do mercado. E as empresas consideram garantidos os preços das outras empresas. A distinção é que, em concorrência perfeita, os produtos são iguais. Enquanto na concorrência monopolística, os produtos são diferenciados. Perfeito, é isso aí. A concorrência monopolística nada mais é do que um mercado em concorrência perfeita, onde o produtor do bem ou o ofertante do serviço busca o quê? Uma diferenciação do seu produto ou uma diferenciação do seu serviço, né? Vou dar um exemplo, tá? Shopping olaria, tá? Não é muito da minha geração, é mais a geração de vocês. Mas o shopping olaria, eu acho que ele é da década, do início desse século, do final da década de 90, não é? Sim ou não? Preciso da voz de vocês, senão fica difícil. Não, o professor fica assim, puxa, será que eu estou falando com a parede? Olha, professor, eu confesso que eu nunca ouvi falar. Ainda. Tu nunca ouviu falar do shopping olaria? Sim, o senhor tem razão, professor. O Não. senhor tem razão, morei ali perto. É dessa época aí. Tinha um cinema lá que as poltronas eram recicladas, tem um outro cinema antigo na época. Então assim, o que acontece com o shopping olaria? Quando ele foi criado,
Não conhece, Cássia. Shopping Olaria é ali na Lime Silva, na Cidade Baixa. Tu nunca foi na Cidade Baixa? Também não conhece, Elise. A Bruna conhece? Não, senhor, eu sou de 2000, a gente tem 30 anos de diferença. Não, pra mas mim, esse o Shopping Olaria ainda tá aí, né? Que eu saiba. Eu não É do conheço. shopping, é do Cine Guion, hein? Pra quem não conhece. Isso, do Cine Guion. Mas continua ainda. Existe o Shopping Olaria, não existe? Sim. Vou dar um Existe, Google. existe. Ah, o Cine Guion, conhece, Bruna? Estou dando um Google para ver a fachada, senhor. Ainda que reconheça. Tá. Assim, ó, mas pra quem não conhece, circula um pessoal estranho ali, tá? Aquela região. Não, Na Daniel. Cidade Baixa circula. Não. Não tem nada de preconceito. Não tem nada de circula preconceito. É que aquela região ali da Cidade Baixa acontece de tudo ali, é isso que eu tô dizendo. Circula. Ah, senhor, sei onde é que é. Eu já morei ali perto, ali, eu sei como é que é. O Daniel tem razão, professor. Tinha uma época que a fachada do meu prédio ali na José do Patrocínio era banheiro. Eu sei da história, porque eu não nasci no Moinho de Vento, eu nasci na Cidade Baixa também, né? Eu morei ali um pouco tempo e tem uma amiga minha que morava na frente do Zafra, e nossa, como era complicado de visitar ela ali, porque eu troço... Verdade. Porque ali, tem muita festa ali, não tinha, né? Agora com a pandemia já não sei como é que tá. Então é muita confusão ali nos finais de semana, principalmente. Tá, mas observe, tudo bem, Cine Guion, Shopping Olaria. O que acontece, pessoal? Foi uma proposta nova, foi um projeto novo, né? A ideia de cinema, casa de... aliás, faz tempo que eu não vou lá, mas, por exemplo, as cadeiras, né? As poltronas eram diferenciadas, né? Tu tinha, né, ali um ambiente... tu tinha, digamos assim, um pátio interno no Cine Guion, ali no Shopping Olaria, rodeado por barzinhos, né? Aliás, não é para me esnobar, tá, pessoal? Sinceridade, não é para me esnobar. Mas eu me lembrei agora do Shopping Olaria, e me lembrei quando eu fui para Califórnia. Daí, claro, tinha que conhecer aquele famoso bairro Beverly Hills, né? E aí, foi um domingo à tarde, né, quando eu fui nesse bairro aí, Beverly Hills, né, tinha esses shoppingzinhos, né, que a ideia é muito semelhante, ou seja, pátio interno, né, cheio de restaurantes, barzinhos, as pessoas nas mesas, batendo papo, né, e cinemas junto nessa, ou seja, a ideia é muito semelhante, né. E, por sinal, uma coisa que eu observei ali, né, o americano, né, digamos assim, o americano anglo-saxão, né, de origem anglo-saxônica, o entrosamento dele com o japonês, principalmente com o japonês, é muito próximo, né? Há uma interação muito grande. Já com latinos e chineses, eles são mais difíceis de se relacionarem. Mas a ideia é essa, a ideia é de diferenciação do produto ou diferenciação do serviço. Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Então, Bruna, continua para nós. Na concorrência monopolística, o ponto importante é que a diferenciação do produto significa que cada vendedor tem alguma liberdade para aumentar ou baixar os preços, mais do que num mercado perfeitamente concorrencial. Exatamente, né? O que acontece é que no momento que tu, por exemplo, né, tu pega aí um salão de beleza como o Salão Hugo, né? Alguns salões importantes em Porto Alegre, né? E aí tu tem esses salões, pessoas que vão e pagam um preço diferenciado, né? Para cortar o cabelo, para fazer, né? Geralmente né, trabalhar com questões de pele, questões de volume, né, de cabelo, como se eu entendesse muito, né? O cabelo do professor não é o mais indicado, né? Mas na ideia de quê? Na ideia justamente de criar uma diferenciação, e na medida que eu tenho essa diferenciação, eu tenho liberdade, né,
aumentar ou baixar os preços, né? Para atuar mais livremente no mercado e não ficar preso a um preço que é determinado pelas forças de mercado. Continua. Próximo. Alguns críticos pensam que a concorrência monopolística é, por natureza, ineficiente. Ainda que os lucros tendem para zero no LP, argumentam que a concorrência monopolística faz surgir um número excessivo de novos produtos e que a eliminação de produtos desnecessários poderia reduzir os custos e abaixar os preços. Não, isso aqui não é verdade. A concorrência monopolística não faz surgir um número excessivo de novos produtos, né? O que acontece é que, evidentemente, que essa diferenciação, né, eu dei o exemplo ali do shopping, né, à medida em que tu te diferencia, o que vai acontecer, né? Outras empresas, outros empreendedores vão buscar também essa diferenciação, ou vão buscar se igualar, né, na qualidade, no tipo de serviço, né? Então, muitas vezes, essa diferenciação, com o tempo, vai se perdendo, né? Vai deixando de existir, né? Por isso que, para tu te manter em concorrência monopolística, o que faz a Coca-Cola fazia, né? Aliás, falando em Coca-Cola, vocês viram o Cristiano Ronaldo essa semana? Com água? Com a água, né? Então, a Coca-Cola, historicamente, né? Por incrível que pareça, o investimento da Coca-Cola com publicidade hoje é bem menor do que quando eu era mais jovem, assim, quando eu, sei lá, tinha 10, 12, 15 anos. A presença da publicidade da Coca-Cola era uma coisa absurda na década de 80, por exemplo, né? Década de 90, né? E diminuiu o gasto da Coca-Cola com publicidade, né? E justamente por quê? Para garantir uma diferenciação do seu produto, um nicho de mercado, né? Tanto é assim que cola, né, os produtos cola, né, existem várias empresas que produzem produtos similares, né, muito semelhantes à Coca-Cola, a própria Pepsi, né, mas em função da publicidade, em função da estratégia de marketing da Coca, né, o que acontece? Né? Ela consegue ter uma certa liberdade, ela consegue estabelecer com algum poder, né, com alguma força, preço mais alto, né, geralmente um preço um pouco mais alto que o preço de demais produtos similares. E a gente compra, né? É aquela história, assim, né, eu sempre brinco, né? Coca-Cola, né? A gente pode tomar a semana inteira Fruc-Cola, sei lá o quê, né, refrigerantes mais baratos. Aí chega na festinha de aniversário da família e tu convida a vizinha, tu convida né, a família da sogra, assim por diante, né? E aí, para não escutar o que tu vai comprar, tu vai comprar Coca-Cola, né? É a garantia de que ninguém ficar, olha só o que tem na festa de aniversário dela, aquela coisa, né? Então, a Coca-Cola é garantia de, produto, né? Produto superior aos demais. Concordam ou não? Sim. Continua, Bruno. Sim, professor. Ô, professor Ricardo. Oi. Posso fazer uma intervenção? Pode, deve, porque senão fica só o professor falando então, lá, aula. Nos exercícios lá ficamos com verdadeiro e falso. Verdadeiro. É isso aí. Ah, ok. Não, estou fazendo uma intervenção, o senhor disse que não gosta que a pessoa fique muda, né? Daí eu dei uma trocadinha aqui no aparelho aqui, deu para falar. Não, assim, eu sei que muitos de vocês não podem abrir o microfone, porque estão num ambiente onde tem mais gente, né? Eu sei, eu entendo, né? Eu não critico, né, isso aí, né? Mas, assim, quem puder intervir, colocar alguma coisa, falar, né? Porque senão fica um monólogo, né? Aí a aula fica muito difícil para vocês e para mim, né? Continua, Bruno. Pergunta 3. Sobre a formação de cartéis e outros mercados. Responda, verdadeiro ou falso?
A existência de poucas barreiras à entrada de novos concorrentes em um determinado mercado dificulta a formação e a manutenção de quartéis, Ponto. Até uma aí tá vez que certo. qualquer Oi, aumento de Bruna, preço que estes Bruna. venham a causar atrai, Tá, continua, Dê. Termina. atrai, atrairá o ingresso de novos concorrentes no mercado, aptos a apresentarem preços e condições mais acessíveis aos consumidores. Então vamos lá. Ótimo. A existência de poucas barreiras à entrada de novos concorrentes em um determinado mercado dificulta a formação e manutenção de cartéis. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Se tu consegue, se tu tem poucas barreiras à entrada, né? Por exemplo, se o capital necessário para entrar naquele setor é pequeno, se não há barreiras legais, não há patentes, não há impedimentos, ou poucos impedimentos, né? A questão tecnológica, não há barreiras tecnológicas. Será que é mais fácil ou mais difícil a formação de cartéis? Será que tu não vai ter muito mais prestador de serviço, não vai ter um mercado muito mais concorrencial, tu não vai ter um mercado muito mais cheio de ofertantes, tá? Então, quanto menores forem as barreiras à entradas, né, mais difícil a formação e manutenção de cartéis. Até aqui está certo. Uma vez que qualquer aumento de preço, né, que os cartéis venham causar de novos concorrentes no mercado, aptos a apresentarem preços e condições mais acessíveis aos consumidores, evidentemente. Ou seja, imagina tu formar um cartel onde tu tem poucas barreiras de entrada. Aí tu faz um cartel, forma um cartel, né, e estabelece um preço mais alto. Só que tu tem uma série de concorrentes que podem ingressar no mercado, que podem ofertar produtos muito similares, né, muito semelhantes a preço mais baixo. Evidentemente que esse cartel ele não se sustenta, né, ele não se mantém no longo prazo. Né? Então, um cartel, para ele se manter, geralmente tu tem que ter grandes barreiras de entradas. Por exemplo, né, um cartel tecnológico. O que seria um cartel tecnológico com barreiras tecnológicas? Seria aquelas empresas que detêm o controle da tecnologia, o controle do know-how, né, do conhecimento, né, por exemplo, produção de aviões de alta tecnologia, na área de informática, né, na área de tecnologia da informação, na área de hardware, né, tu tens poucas empresas, né, que conseguem dominar esse mercado, né, que dominar essa tecnologia. Consequentemente, tu cria barreiras. E evidentemente que é mais fácil formar cartéis, né? Se não ocorrer isso, né, se não ocorrer essas barreiras, sejam barreiras tecnológicas, barreiras legais, patentes, né, ou seja, registros de marcas, patentes, muitas vezes a formação de cartel fica mais difícil. Continua, segunda. A participação em sindicatos e associações permite que seus membros estejam sempre em frequente contato uns com os outros. Isso torna fácil a troca de informações comerciais entre eles, permitindo eventualmente que acordem sobre preços a serem praticados ou divisão de mercados e clientes. Por exemplo, além disso, o contato constante entre associados permite que fiscalizem quais empresas cumprem o combinado no cartel e punam as que deles se desviarem. Então, vamos lá. O que acontece muitas vezes quando tu forma um cartel? Por exemplo, o cartel do posto de gasolina ou dos combustíveis, né? O famoso cartel dos combustíveis, né? Geralmente isso ocorre através de sindicatos, associações, né? Onde muitas vezes eles, através no sindicato, nas associações, cria-se um espaço, um ambiente onde eles podem conversar, onde eles podem trocar informações, né? E, consequentemente, né, acordar, definir preços, né, que sejam
benéfico para todos, né, que garanta um aumento dos ganhos, um aumento dos lucros para os formadores desse cartel, né? Mais do que isso, no momento que tu tem um sindicato, que tu tem uma associação, né, tu vai ter um presidente dessa associação, esse presidente da associação vai ser reconhecido, vai ser eleito pelos seus pares, né? Consequentemente, ele vai ter mais, inclusive, autoridade, né, para fazer cumprir, né, fazer cumprir o contrato. Né? Por quê? Porque o fazer cumprir o contrato, na verdade, é garantir a manutenção do cartel, né? Garantir que o acordado, né, que o estabelecido no cartel se mantenha sem que haja desvios. Né? E se eventualmente houver um desvio, né, essa autoridade, esse representante maior, né, dos formadores de cartel, poderá, né, punir, poderá estabelecer sanções para aquele que desviou do acordo inicial. Alguma dúvida, algum questionamento? Tranquilo? Está aqui? Tranquilo, professor. Próximo. Abuso de poder econômico é o comportamento de uma empresa ou grupo de empresas que utiliza seu poder de mercado para prejudicar a livre concorrência, por meio de condutas anticompetitivas. A existência de poder de mercado por si só não é considerada infração à ordem econômica. Somente se uma empresa abusa de seu poder de mercado é que ela pode vir a ser condenada. Tá, aqui o que tu tem, tá? Aqui também não tem nada errado, né? Ou seja, o poder econômico, né, ele é o comportamento de uma empresa, de um grupo de empresas, né? E ele pode vir a prejudicar a livre concorrência, na medida em que essa empresa que tem o poder, ela pode adotar condutas anticompetitivas. Já ouviram essa palavrinha aqui, ó, dumping, política de dumping? Já ouviram essa palavra, dumping? O que é o dumping? Dumping é o seguinte, ó, muitas vezes uma empresa ela tem um poder econômico muito grande, né? E entra um concorrente forte, organizado, né, disposto a pegar a parcela desse mercado. Né? Essa empresa, por ser muito forte, né, por ser muito poderosa, ela pode fazer preços abaixo do custo de produção, né, chamado dumping econômico. Né? São chamadas condutas anticompetitivas. Né? Então, a empresa, durante um tempo, mesmo que ela venha a ter prejuízo, mesmo que ela venha a ter um resultado negativo, né, ela, através do dumping, através do estabelecimento de um preço abaixo do custo médio de produção, ou seja, ela tem prejuízo, né, vamos supor que ela produza o produto com custo médio, custo por produto de R$10, e ela vende normalmente a R$12 ou a R$14 e ganha um lucro por produto em torno de R$4. Bom, aí vem uma nova empresa no mercado, essa empresa ela é organizada, ela é eficiente, mas ela não tem o potencial econômico, ela não tem o poder econômico que a empresa que está estabelecida. Os administradores dessa empresa estabelecida veem no concorrente, né, um inimigo potencial, um potencial rival, forte rival, e adotam a seguinte estrutura: antes que essa empresa cresça, antes que ela se fortaleça, nós vamos impedir, né, que ela continue entrando no mercado. Né? Nós vamos forçar que essa empresa saia do mercado através da prática de dumping. Então, em vez de vender a 14 e obter um lucro de 4 por unidade, porque meu custo por unidade produzida é 10, eu vou vender a 9. Tá? Bom, o que vai acontecer? Mesmo que essa empresa nova seja até mais eficiente que a empresa consolidada e consiga ter um custo de 9, por exemplo, ao invés de um custo de 10, ela não vai conseguir se manter, né? Ela não vai conseguir obter lucro. Né? E aí, professor, mas e a empresa consolidada? Não, ela vai ter prejuízo, né? Vai ter um prejuízo, mas esse prejuízo ela consegue suportar, ela consegue suportar durante um determinado período de tempo.
período de tempo esse, muitas vezes, suficiente para expulsar, para retirar, para impedir que novas empresas atuem nesse mercado. Entendido? Dúvidas? Ficou clara a resposta ou não? Sim ou não? Sim, professor. Não, estava até dando uma olhadinha aqui no Google, porque realmente eu não Sim. conhecia essa expressão. Bem interessante. Isso é dumping, né? Mas essa é uma medida anticoncorrencial, né? Toda vez que é identificado, né, essa medida, né, a empresa pode ser penalizada. Próximo. Continua, Bruno. Incorporação é um ato societário pelo qual um ou mais agentes econômicos incorporam, total ou parcialmente, outros agentes econômicos, dentro de uma mesma pessoa jurídica, no qual o agente incorporado desaparece enquanto pessoa jurídica, mas o adquirente mantém a identidade jurídica anterior à operação. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem. Esse aqui eu não vou fazer. Esse aqui, alguém já fez esse? Você lembra que a Já gente coloquei estudou? verdadeiro. Por que tu acha que é verdadeiro? Agora deixa eu pensar que faz tempo que eu fiz. Não, assim, ó, esse aqui, Joint Venture, esse aqui é para prova, tem que estudar, entendeu? Eu não vou cobrar. Depois eu dou o gabarito para vocês. Acho que tu tá no caminho certo, mas eu não vou dar a resposta. Joint Venture também, né? A gente já falou. Tá? Monopólio temporário a gente já falou, né? Qual é o grande objetivo do monopólio temporário, né? É justamente garantir, durante um determinado período de tempo, né, que a empresa consiga recuperar, né, os investimentos em pesquisa, em desenvolvimento do produto, né, e garantir, inclusive, que no futuro novas empresas venham investir em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu não vou... incorporação aqui, confiram, tá, o que é incorporação, né, e verifiquem se esse conceito. Joint Venture, nós já vimos também o que é, tá? E vamos agora para a pergunta 4. A gente fez essa resposta, esse exercício já fizemos, né, pessoal? Qual é a resposta, pessoal, desse exercício? Eu posso falar a que eu coloquei? Pode. Cada jogador agiria de forma egoísta para que sua pena fosse menor, para que tivesse maior ganho. Neste caso, os dois confessariam buscando a pena de 2 anos, porém acabariam ficando presos 10 anos. Eles buscariam 2, mas acabariam ficando com mais tempo. Então vamos lá. Foi isso que eu coloquei. Então nós temos 2 jogadores, cada um dos 2 jogadores tem 2 estratégias, não confessar e confessar. Se o Roberval confessa, qual é a melhor estratégia do Divanildo? Confessar ou não confessar? Confessar, né? Se ele confessar, ó, se o Roberval não confessa, ó, se o Roberval não confessa. Tá, então no caso eu não confessa, qual é a melhor estratégia do Divanildo? O Divanildo é sempre o depois da vírgula, tá? Sempre o depois da vírgula o Divanildo. Tá? O antes da vírgula é o Roberval. Qual é o Divanildo? Pode não confessar ou confessar. Que ele vai? Se ele não confessar, quantos anos ele pega? 5. Se ele Divanildo pega 5, né? Se ele confessar. 2. Se ele confessar, pega 2. Então, qual é a estratégia que ele vai escolher? Ele vai querer confessar, claro, e fazer um acordo, óbvio. Perfeito. Uma coisa do tipo. Se o Roberval confessar, novamente, o Divanildo tem 2 estratégias, confessar e não confessar. Qual é a melhor estratégia para o Divanildo? Ele pode, se o Roberval confessar, daí ele pega 2 anos, isso? E o Divanildo... Não. Se o Roberval confessar, o Divanildo sempre é depois da vírgula. Sempre. Desculpa, professor. Ele vai pegar 10 anos cada um. Não, 10 anos cada um, não. Não estou falando dessa. Se o Roberval confessar, qual é a melhor estratégia do Divanildo? Nossa, deixa eu ver aqui. Ele tem 2 estratégias. Não confessar e pegar 15 anos e confessar e pegar 10 anos. Ele vai confessar para pegar menos 5 anos. Perfeito. Então é confessar. Ótimo. Certo.
botar em verde também. Agora vamos para o Divanildo, tá? Divanildo, ó, Divanildo, botar em amarelo aqui, ó, Divanildo. Ele tem duas estratégias. Se o Divanildo não confessar, agora é a primeira, é no início, não é depois da vírgula, tá? Se o Divanildo não confessar, qual é a melhor estratégia do Roberval? Se o Divanildo não confessa... O Roberval, se não confessar, pega quantos anos? Ah, não, mas daí ele... Se o Divanildo não confessar, ele pega 5. Isso? Não, vamos lá. Tá meio confuso aqui, professor. Não, é que é a minha maneira de ver aqui, que eu acho que tá meio confuso. Tranquilo, vamos lá. Desculpa. Nós temos 2 jogadores, 2 prisioneiros. Esses 2 prisioneiros são colocados em celas separadas e sem comunicação. Aí a polícia, o delegado lá, chama primeiro o Roberval. Tá? O Divanildo continua na salinha dele, tá? E o delegado chega. Tu vai confessar ou não? Tá? O Roberval pode fazer isso. Depois ele vai fazer o mesmo com o Divanildo. E eles não vão se confessar. Não vão se confessar. Esses resultados, quem vai dar vai ser o delegado. Aí ele vai dizer, olha, Roberval, se ambos não confessarem, os 2 pegam 5 anos. Se ambos confessarem o crime, os 2 pegam 10 anos. Se tu confessar, aí ele não confessar, ele tá ralado. Por quê? Porque ele vai pegar 2 e ele vai pegar 15. Se tu não confessar e ele confessar, é o contrário. Ele vai pegar 2 e tu vai pegar 15, Roberval. Aí o Roberval, não, mas eu quero conversar com ele. Não, tu não vai conversar com ele. Primeiro a gente vai te perguntar. Depois a gente vai te voltar lá para tua cela e vai chamar ele. Vai fazer a mesma coisa. Aí o Roberval chega, putz, e agora o que eu faço? Como é que o Divanildo vai responder? Aí começa o Roberval. Vamos lá, de novo. Botar em outra cor. Ó, Roberval, botar botar em rosinho. Roberval pensa assim, se eu não confessar, o que o Divanildo pode fazer? Confessaram, não? Pode. Não confessar ou confessar. Eu pergunto, o que vocês acham que o Divanildo faria? Ele iria confessar para pegar 2 anos. Perfeito. Então tá aqui, ó, tá em verdinho, tá? Tá. Se o Roberval confessar, qual é a melhor estratégia do Divanildo? Ele teria que confessar também para pegar menos 5 anos. Não, em vez de pegar 15, pegar 10 anos. Isso, 5 anos a menos na pena. Agora vamos pro Divanildo, tá? Tá. Se o Divanildo não confessa, qual é a melhor estratégia para o Roberval? Confessar ou não confessar? Aí ele tem que confessar, porque daí ele vai pegar 2 anos. Perfeito. Então aqui vamos botar em verdinho. Tá. Aí eu já mexi aqui, professora. Aqui o Divanildo é de cima para baixo e o Roberval é da esquerda para a direita. Isso. Tá, agora, entendi. Se o Divanildo confessar, vou botar em amarelo, o Divanildo é amarelão. Tá. Qual é a melhor estratégia do Roberval? Ele tem que confessar também, porque ele vai pegar 10 anos. Tá, ok. Então tá. O resultado do jogo qual é? Resultado do jogo. O senhor diz na questão de anos? Não, Não. o resultado. Qual é a única casinha que deu 2 verdes? Ah, o confessar. Confessariam. Confessaria. A estratégia dos 2 jogadores será confessar Isso, confessar. e confessar. A Todo mundo estratégia. entende isso ou não? Sim. Uhum. Sim. Oi? Essa estratégia será uma estratégia ótima? Será o melhor resultado? Qual seria o melhor resultado coletivo para os 2? Quantos anos os 2 vão ficar na cadeia, somados? 12 anos. Tá, tudo bem. 12? Não, 20. 20 anos. 20, desculpa, 20 professor. anos. Eu peguei os 2 anos ali, tá? Tá? Me desculpa. Tá.
Se um dos dois confessasse e o outro não confessasse, quantos anos ficariam somados? Deixa eu ver aqui. 17? Se um confessasse e o outro não confessasse, 17? coletivamente, quantos anos eles ficariam? 7 anos. Oi? 7 anos? 7? 17. 17 anos. Ótimo. Agora, se os dois não confessassem, quanto ficariam? 10. Eu pergunto, qual é o melhor resultado possível? Qual é a estratégia ótima? Ambos não Não confessaram. confessar. Isso, porque fica 5 cada um. Ah, entendi. Exatamente. Então, a estratégia ótima é essa aqui, ó. Os dois negarem até a morte. Os dois negarem até a morte. Se os dois negarem até a morte o crime, eles estão jogando de forma cooperativa ou não? Sim, porque um tá apoiando o outro. Exatamente. Estariam jogando de forma cooperativa. Então, agora, esse jogo pode ser definido como jogo cooperativo? O resultado deu um jogo cooperativo ou não? Não. Não. Não, né? O resultado deu um jogo não cooperativo. Todo mundo enxerga isso? Porque ó, o resultado foi que ambos se entregaram para a polícia. E o ideal seria o quê? Os dois negarem. Os dois negarem. Tá. Legal. Tá. Agora é o seguinte, eu vou pegar o meu WhatsApp. Quem é que quer participar do jogo que eu falei no início da aula? Quem é que quer participar? São dois candidatos aí. Já falei o quanto é que ganha, né? Não é pouca coisa. Quem ganhar o jogo ganha... Em ponto. meio ponto na segunda prova. Quem perder, perde 0,2. E se empatarem, ambos ganham 0,1. Quem quer participar do jogo? Se não, vou chamar 2 aleatoriamente. Então, estou respondendo pelo chat aqui ou não? Ninguém? Vou chamar aleatoriamente. Não me sinto confiante para participar do jogo. Mas o que tu vai perder? No máximo, tu vai perder 0,1, Juliane. Mas, professor... Tu pode ganhar 0,5. Faz diferença, professor. Mas tu pode ganhar 0,5, guria. A questão é só jogar bem. Aí eu fico... Se faltar 0,2 no final do semestre, o que a gente faz? Semestre, o que a gente faz, hein? Se faltar. É, mas e se faltar 0,5? Ixi. Ah, pá, por que eu não joguei? Tá, a vida é uma só, né? Tá, Juliane é uma. Jogo de Segunda. azar. Aí eu vou. A Bruna? Obrigada, Bruna. Vamos eu e tu. Aqui, ó. Vocês duas não são amigas no jogo, tá? Ninguém aqui é compadre de ninguém, tá? Ninguém é, no caso de vocês, ninguém é comadre de ninguém, ok? Tá. Entenderam? Tá. Uhum. Então vamos lá. O jogo é esse. Eu ia fazer um jogo novo, não precisa. O jogo tá aqui, tá? Até vou mudar o nome aqui. Prisioneiras. As duas andaram fazendo coisa errada, tá? Prisioneira Bruna. Tá? Podia fazer outro jogo até. Vai dar o mesmo resultado, tá? E a prisioneira... Vocês têm o meu WhatsApp? Sim. Tem. Tá. Então, cada uma vai responder para o meu WhatsApp, privado. Tá? Privado. Tá? Não pro do grupo. Ai, não sei se aqui tá me dando uma crise de riso, mas tudo bem. Não precisa, pode continuar. Vou pegar aqui meu celular, tá? Ai, meu Deus. A bateria tá acabando. Tá, então é o seguinte, primeira rodada valendo. Cada um escolhe a sua estratégia. Tá, peraí, deixa eu... Estou aqui olhando para o WhatsApp a resposta de vocês. Quando as duas responderem na primeira... São 5 rodadas, tá? 5 rodadas. Entenderam ou não? Uhum. Primeira rodada valendo. Cada um escolhe sua estratégia.
Eu vou precisar de um juiz nessa prova aí. Alguém se candidata para ser juiz? Ganha 0-1 quem se candidatar. Meu Deus, mas o jogo tá interessante. Para contar quem se candidata? Elise, tu vai contar os pontos aí e botar no chat, ok? Tá, professor. Vai ganhar 0-1. Bom, é que agora que eu peguei bem o jeito, então, mas vamos lá. Não, tu só vai pegar os pontos, não tem... Eu quero treta, é isso aí, Cássia. Vamos lá, respondemos já, gurias? Estou esperando aqui no chat, não vi nada no chat ainda. É Fire no parquinho, então. É Fire, exatamente. A Juliana... A Juliana... Foi a Juliana que respondeu? Não, foi a Bruna, tá? A Bruna respondeu já. Agora tem que estar esperando. Que nervoso. Juliane, responde. Tá, calma, professor. Eu nem sei o que eu tenho que responder, peraí. Vai aprender depois que perder. Pensa. Nossa, obrigada pela motivação. Não, guria, pensa assim, como é que a Bruna vai jogar? Tem que responder como ela vai jogar? Não, ela tá presa junto contigo, isolada. Vocês cometeram um crime. Entendeu? Eu sabia que a gente ia fazer isso uma hora. O resultado tá ali, ó. O delegado sou eu. Aliás, o delegado não sou eu, é a Elise, tá? Ela convocou vocês. A Bruna já jogou, já sei a resposta da Bruna. Agora eu quero saber a tua. Tá, o meu é depois da vírgula, né? Não interessa. Tu vai... A tua estratégia... a Bruna tem duas estratégias. Confessar ou não confessar. E tu tem duas estratégias. Confessar ou não confessar. Só isso. O que tu vai escolher? Pensa no que a Bruna... Ok. A Bruna escolheu... Elise, marca aí. A Bruna escolheu não confessar. Bruna, não. Ok. Não confessar. E a Juliane, confessar. Quanto é que cada uma ganhou? De prisão? Deixa eu ver aqui. Bruna... Não confessar. Bruna não confessar. Então, a Bruna não confessa 5 anos, certo? Não, a Bruna não confessa e a Juliane confessa. Ganhei 15 anos e a Juliane 2. Então tá, já bota aí, anota aí, 15 e 2. 15 e 2, ok. Segunda rodada, podem jogar, gurias. Estou aguardando vocês duas jogarem. Calma, professor, a gente está pensando. Já jogaram? Ok, já vi jogo aqui, já vi que tem jogo. Saiu. A Bruna jogou não confessar. A Juliane jogou confessar. E aí, Elise, como é que ficou? De novo, 15 a 2. Então, a Juliane já tem 30 anos de prisão. E a outra tem 4. E a Juliane tem 4 no total. A Juliane não está jogando de forma cooperativa. A Bruna está tentando jogar de forma cooperativa. Então a Juliane tem 4, né? Isso, 4 e a Bruna 30. 30, tá? Tá feia a coisa para a Bruna. Vamos lá, terceira rodada. Ô, professor, a Bruna, no caso, ela não está jogando da maneira como o senhor explicou, né? O senhor explicou que é do ser humano não ser cooperativo, né? Ela está perdendo.
ela vai morrer na prisão, né? Enquanto a Juliane vai sair lépida e faceira. Aham. Pois é. Mas a gente não pode, o jogo não terminou, né? Não, ainda não. Então vamos ficar quietos por enquanto, tem 5 rodadas. Vamos lá. Bruna, vamos lá, Bruna. Próximo. Já jogou a Bruna. Juliane. A Juliane já jogou. A Bruna? A Juliane... Ah, agora a Bruna não confessar. A Bruna, não foi isso, Bruna? De novo jogou não confessar, né, Bruna? Sim. E a Juliane jogou de novo confessar. Ai, meu Deus! Então, quantos anos a Bruna já tem? De novo, 15, 2? Claro. Nossa, gente, que horror. Acho que a Bruna é que não está entendendo o jogo. A Juliane já pegou. Ah, sim. Gente, eu tenho muita coisa para fazer. A Juliane está te ralando, guria. A Juliane está te ralando. Sim, só não entendeu? Ela não está jogando. No jogo, Bruna. A gente tem muito trabalho para fazer ainda, Bruna. Meninas, no caso, vocês tinham que ter pensado antes. Se nós formos pegas, vamos confessar nós duas, porque nós duas saímos ganhando. Será que esse acordo ele é crível, ele é confiável? Pois é, mas daí vai. Tá, é meio complicado. Né? A Júlia já deu a 4ª rodada dela. A Júlia não, a Bruna. A Juliane. 4ª rodada, Juliane. Falta só mais uma rodada. Confessar. Só que agora a Bruna mudou. A Bruna viu que não dá para confiar na Juliane. Então agora, as duas confessaram. Qual foi o resultado, Elise? As duas confessaram. 10 e 10, professor, isso? 10 anos para cada um. Então, quantos anos tem a Bruna agora? 10 e 10. Então, a Bruna fechou em 50. Nossa, 55? E não, 50 anos. 50? Não. Deixa eu só. Era 45 antes. 55. Era 45. 55. Tá certo. Eu achei que nós duas não tínhamos confessado. 55, 2, 4, 6. E a Juliane, 16. 16. A última rodada, vamos lá. Já ganhou a Juliane, né? Juliane não mudou nada, continua confessando, né? E a Bruna agora, depois da 3ª rodada, mudou. Confessou. Então a Bruna aumentou mais 10 e a Juliane mais 10. Então a Bruna 65 e a Juliane 26. Tá, quem ganhou o jogo? A Juliane, 26 anos. Tá, então vamos fazer o seguinte: 0,5 para Juliane, tá? E 0,1 para Bruna por participação, positivo, tá? Ai, obrigada, senhora. Obrigada, professor. Meio ponto faz diferença. Ô, gurias. A gente agradece. Ô, gurias, cadeia não é shopping, gurias. Se a gente ficar junto ali, pelo menos, né, mesmo que o tempo seja mínimo, pelo menos a gente faz companhia uma pra outra, né? A lição que me serviu. Professor, e eu ganho meu 0,1. Tu ganha 0,1. Ai, 0,1 para ti, 0,1 para Juliane, 0,1 para Bruna e 0,5 para Juliane, que ganhou o jogo. Ai, Agora eu vou perguntar para vocês. Esse jogo que a gente está vendo é um jogo com várias rodadas ou com uma única rodada? Nesse caso, do dilema dos prisioneiros. Uma só. É uma só rodada. Então, qual é a melhor estratégia, dado que é uma única rodada? Os dois confessarem. Não, a melhor estratégia é os dois não confessarem. Não, mas o resultado qual é? É os dois confessarem. Concordam? Sim. Sim. Menos anos para cada um. Em Tá, tese. então vamos de novo. O ideal seria que as duas não confessassem. Se as duas não confessassem, só seriam 5 anos.
justiça brasileira, não sei o quê, bom comportamento, com boa vontade ficaria 1 ano e pouco na prisão, não é isso? Sim. Isso. Né? Porém, o resultado não deu esse. O resultado deu 10 anos. Agora vamos pensar na Coca e na Pepsi. Há quantas décadas a Coca e a Pepsi disputam o mercado? Há mais de 6, 7 décadas, né? Sim, muito tempo. Por aí. Tá, e aí eu pergunto para vocês, no caso da Coca e da Pepsi, na guerra dessas empresas, guerra de mercado dessas empresas, o jogo é de uma rodada só ou o jogo é de infinitas rodadas? Infinitas. Infinitas. Será que o fato de ser infinitas rodadas não muda a estratégia? Será que vale a pena não ser cooperativos quando existem infinitas rodadas? Professor, é verdade mesmo. Pararam para pensar nisso? Será que existe vantagem em jogar como Bonnie e Clyde, em jogar como os prisioneiros, se ao invés de ter uma única rodada, eu tenho rodadas mês a mês, ano a ano? Jogar de forma cooperativa nesse caso não seria mais interessante? Sim, porque daí os dois saíram ganhando, né? Exatamente. Então, É um acordo. Então, observe o seguinte: o resultado do jogo talvez mude. Aliás, o resultado do jogo provavelmente irá mudar. Dependendo do quê? Dependendo se o jogo é de rodadas finitas, aliás, se o jogo é de rodada única, se o jogo é de rodadas finitas, ou, como nesse caso da Coca e da Pepsi, de rodadas infinitas. Entenderam ou não? Se fossem rodadas finitas, e vocês fossem administradores ou da Coca ou da Pepsi, qual seria a melhor estratégia? Eu acho que sentar com o concorrente, fazer um acordo, conversar. Tá. E vocês acham que e vocês acreditariam no acordo do concorrente? Mas aí não pode ser um acordo por escrito? Ó, vamos jogo da Pepsi da Coca agora, então. Tá aqui. Tá? Tô no jogo da Pepsi da Coca? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Isso aqui é dinheiro, tá? Vamos supor que isso aqui seja 12 milhões ou 12 bilhões de reais. Dizem que a Coca perdeu 4 bilhões só no anti-marketing do Cristiano Ronaldo, né? Tá? Aqui é 12 bilhões, aqui é 5 bilhões. Estão entendendo aqui, ó? Elas podem... A situação é essa, tá? Tem duas grandes empresas que têm que escolher estratégia de maximizar os seus resultados econômicos. Quando eu falo maximizar os resultados econômicos, é maximizar lucro, tá? Lucro. Tá. Eu pergunto, vamos lá, vamos ver o jogo aqui. Se a Pepsi aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Coca-Cola? Cooperar ou não cooperar? Manter os preços? Vou repetir. Se a Pepsi aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Cooperar ou não cooperar? O que é cooperar? Aumentar, senhor. É aumentar. Então, se a Pepsi Cola aumentar os preços, a melhor estratégia da Coca qual é? Aumentar. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. Se a Pepsi Cola manter os preços, observe que eles podem ter feito acordo, né? Na noite anterior, terem se reunido lá no sindicato das refrigerantes e definido uma estratégia de aumentar os preços, tá? Então vamos lá. Se a Pepsi manter os preços, qual é a melhor estratégia? Aliás, definirem uma estratégia de, sei lá, de jogar de forma cooperativa, tá?
Então vamos lá. Se a Pepsi, ao manter os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Aumentar. Aumentar. Estão enxergando aqui ou não? Sim. Sim. Ó, vou botar em reais para ficar mais claro. Ó, reais aqui. Tá, vou botar reais para ficar mais claro aqui. Reais. Reais. Ok. Então, se a Pepsi Cola manter os preços, a melhor estratégia da Coca é aumentar. Os preços. Vou botar em vermelho aqui. Se a Coca-Cola aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Qual é a melhor estratégia da Pepsi se a Coca aumentar os preços? Aumentar também. Aumentar também, tá aqui. Ótimo. Se a Coca-Cola mantiver os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Da Pepsi. Desculpe, se a Coca-Cola manter os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Aumentar. Aumentar? Perfeito. Aumentar, é isso? Perfeito. 15, né? Tá ok. Eu pergunto, qual será o resultado do jogo? Qual será o resultado do jogo? Aumentar os dois. Aumentar os preços. Aumentar os preços. Né? Dá para enxergar isso ou não? Sim. Mas eu não tô. Tá certo esse jogo aqui? Qual será? Os dois vão aumentar os preços, ok? Sim. Coca 5, 8. Professor, só uma pergunta. Os valores da Pepsi são os primeiros, né? E o valor da Coca-Cola é os segundos, né? Sempre os valores aqui primeiros são da linha. Tá. Os depois da vírgula são da coluna. Sempre. O jogo é assim. O jogo é estruturado dessa forma. Então, o resultado seria aumentar os dois, né? Os dois aumentando aqui. E aumentar. Tudo bem até aqui? Sim. Essa é a estratégia ótima nesse jogo? O que vocês acham? Perdão, não entendi o que o senhor falou. Tá, então vamos aqui. Tá. Falhou para mim na hora, eu não entendi. Vamos lá. O que é a estratégia do jogo? É o resultado do jogo. Como é que eu vejo o resultado do jogo? Quando ocorre dois aqui no mesmo quadrinho, no mesmo retângulo. Então aqui a gente viu que os resultados são, vamos de novo aqui, Pepsi Cola aumenta os preços, a melhor estratégia da Coca é aumentar. A Pepsi mantém os preços, a melhor estratégia da Coca é aumentar. Quando a Coca aumenta os preços, a melhor estratégia da Pepsi é aumentar. Quando a Coca-Cola mantém os preços, a melhor estratégia da Coca é da Pepsi. Quando a Coca mantém os preços, a melhor estratégia da Pepsi é aumentar. Aí a gente olha aqui. Onde é que eu tenho o quadrinho totalmente vermelho aqui, com os dois vermelhos? O primeiro quadrinho. Qual é o resultado desse jogo, então? O jogo é aumentar e aumentar. Tudo bem até aqui? Essa é a estratégia desse jogo, nesse caso. Eu pergunto, nesse caso, é uma estratégia ótima? A soma dos dois lucros dá quanto? 17. Algum outro jogo dá a mesma soma? Ou a soma são inferiores? Não dá, no caso, se a Coca-Cola ela mantesse os preços, ela fecharia em 12. Tá. Não, desculpa. Não, 12 não. Fecharia em 15.
Fecharia em 15. Não. Se a Coca-Cola Não, mantesse os de tudo. preços e a Pepsi aumentasse, fecharia, a Pepsi ganharia 15 e a Coca não ganharia nada. Não teria nem lucro nem prejuízo, é isso, né? Sim. É isso? Não, isso. Não, é que eu tava olhando aquele 12 ali no manter preço, mas aquele 12 é da Pepsi. Eu tô... Então, o que mostra aqui? Essa é a melhor estratégia. Do ponto de vista coletivo, o melhor resultado é esse. Não tem nenhum outro resultado que dê uma soma maior. Né? A soma dos dois ali dá 17, no outro dá 14, no outro dá 15, no outro dá 12. Então, esse jogo, que não é o que acontece, tá? Porque, digamos assim, se fosse rodada única, né, uma ia tentar burlar a outra, tá? Eu só criei para achar um equilíbrio aqui, né? Esse jogo é só para achar um equilíbrio. Nesse jogo específico, nesse jogo que o professor colocou alguns valores, o que nós temos? Nós temos como estratégia ótima o aumentar e aumentar. E por que essa é uma estratégia ótima? Porque nenhuma outra casinha aqui chega a um lucro tão alto, a um lucro de 17 bilhões de dólares ou bilhões de reais. Aqui eu teria 15 bilhões, aqui eu teria 14 bilhões, aqui eu teria 14 bilhões. Ok? Mas agora eu vou mudar os números. Vamos fazer o seguinte, vou botar os números aqui. Tá, olha aqui. Vou botar aqui 5, 5, 15, 2, 2, 2, 15 e 10, 10. Isso é até melhor aqui, tá? Então tá, olha aqui. Tá, vou limpar agora e a gente vai chegar a um novo equilíbrio. Alguém está com o microfone ligado. Então vamos lá. Ok, vamos lá de novo. Vamos fazer o jogo de novo. Se a Pepsi aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Aumentar. Aumentar. Perfeito. Perfeito. Se a Pepsi manter os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Aumentar. 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 Perfeito. Se a Coca aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Da Pepsi. Se a Coca aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Aumentar também. Perfeito. Se a Coca manter os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Se a Coca manter os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Aumentar. Manter os preços. Vou repetir. Se a Coca manter os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Manter. Aumentar. Opa. Acho que aumentar. Aqui, 15 é maior que 10, gurias. Ó. Então, É que a confusão tá dando nas colunas e nas linhas. É só isso. É aumentar da Pepsi. Tá, então vamos de novo. Como é que a gente entende a Pepsi? Como é que a gente entende o jogo? Como é que é estruturado o jogo? O jogo eu tenho dois participantes, a Pepsi e a Coca-Cola. Cada participante tem duas estratégias possíveis: aumentar os preços ou manter os preços. Então aqui, ó, eu tenho a Pepsi pode aumentar ou manter, a Coca pode aumentar ou manter. O resultado, que é chamado de payoffs em inglês, resultados do jogo, são dados em cada célula aqui. Sempre o primeiro número se refere à linha, nesse caso a Pepsi. E o segundo número, depois da vírgula, se refere à coluna, nesse caso a Coca. Essa é a estrutura padrão de um jogo. Qualquer livro de teoria dos jogos vai mostrar isso,
Entenderam ou não? Então vamos de novo. Sim. Não, professor tá tranquila. A única questão é que quando a questão é ótica, tá? É que não é um quadrado, é um retângulo. É só por causa disso, então dificulta. Então quando a gente vai responder, a gente é enganado. É só esse sentido, mas eu entendi. O que tem ali na coluna aumentar preços é Coca-Cola. Na coluna manter os preços é Coca-Cola. Na linha aumentar os preços é Pepsi. Na linha manter os preços é Pepsi. Perfeito, é isso aí. E o resultado do jogo, que está dentro da célula, claro. Para o primeiro número sempre será da linha. E o segundo número sempre será da coluna. Entendido ou não? É por isso que eu fiz tipo um color code. Eu botei os que são da cor da Coca na mesma cor da Coca e que são da Pepsi na mesma cor da Pepsi. Assim, eu também acho. Assim ajudaria bastante mesmo. Gostei, boa ideia. Ricardo, boa se tu colocasse Coca-Cola em roxo e aumentar os preços e manter os preços da Coca em roxo, também a gente ia entender. É que assim, é bem visual mesmo, que a gente está entendendo, só que na hora de explicar Vamos fazer isso. Então a Pepsi é mais azul e a Coca é mais vermelha. Então vamos lá. Se a Pepsi aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Aumentar. Já está em vermelho. Se a Pepsi manter os preços, qual é a melhor estratégia da Coca? Aumentar. Aumentar. Ok. Agora, se a Coca aumentar os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Aumentar. Aumenta. Vamos botar em azul, é isso? Ficou melhor agora? Isso. Tá. Se a Coca manter os preços, qual é a melhor estratégia da Pepsi? Aumentar os preços. Esse aqui, né? Tô certo, né? Faltou um aqui. Qual é que faltou que o professor apagou? Se a Pepsi aumentar, a estratégia... Não faltou nenhum. Ah, não, tá certo, isso aí. Tá, e onde é que tá o equilíbrio do jogo aqui? Aumentar. Aumentar, não é? Aumentar e aumentar, concordam? Só que nesse caso, aumentar e aumentar, o resultado é o mesmo que o do jogo anterior. Mas nesse caso, o resultado desse jogo é uma estratégia ótima? Não. Dá para enxergar que nesse caso não é uma estratégia ótima? Sim, o bom seria se os dois mantessem. Isso. A estratégia ótima seria se os dois, ao invés de aumentar o preço, mantivessem o preço. Daí ganharia 15, enfim, valor cada de 15. Ganharia, sei lá, 10 bilhões de reais ao ano de lucro no balanço. Agora, o que vai acontecer? Cada um vai ganhar 5 bilhões. Tá? Por quê? Porque eles jogaram de forma cooperativa? Não. O jogar de forma cooperativa seria o seguinte, tu não aumenta, eu não aumento. Tá? De tal forma que nenhum aumentando, a gente consegue vender mais e vendendo mais, o lucro da gente aumenta. Né? O ganho de duas empresas aumenta. Mas não. Como uma tinha medo que a outra tirasse vantagem da outra, né? O que as duas fizeram? Uma tentou trapacear a outra. A Coca tentou trapacear a Pepsi e a Pepsi tentou trapacear a Coca. Entenderam? Sim. Professor, só uma dúvida. No caso ali, da Coca-Cola, se a Pepsi mantesse, ela ganharia 15, e se a Coca-Cola aumentasse, ela também ganharia 15. Não, se a Pepsi mantivesse, tá? E a Coca aumentasse os preços, se a Pepsi mantivesse os preços, tá? A Coca poderia aumentar e ganhar 15, ou manter e ganhar 10. O que ela fez? Aumentou os preços. Só que esse não é o resultado do jogo. O resultado do jogo é quando tu tem duas casinhas completas. Onde é que tu tem duas casinhas completas? Aqui na primeira célula. Tá. Não, porque eu estava até vendo na questão dos valores ali de 15 para Pepsi e 15 para Coca. Mas por isso que até eu não sei se... Esse resultado é impossível.
15 para as duas? Não tem. Isso, porque... Qual é a casinha que dá 15 para as duas? Não tem. Sim, porque tem que ser uma casinha completa, né? Não pode ser um pouquinho numa e Claro. no... Entendi Esse agora. resultado é inalcançável. Tá? Ok. Esse resultado é inalcançável. Tá? Aqui, ó, por que o equilíbrio desse jogo pode ser definido como equilíbrio de estratégias dominantes? Né? Nesse caso, não é um equilíbrio de estratégias dominantes. O que seria um equilíbrio de estratégias dominantes? Né? Tá errado aqui, né? O equilíbrio de estratégia dominante é quando, racionalmente, quando, digamos assim, as escolhas, né, de cada empresa tendem ao resultado ótimo. Nesse caso, não. Né? As escolhas de cada empresa não levaram ao resultado ótimo. Levaram ao resultado, na verdade, subótimo ou inferior ao ótimo. Né? O ótimo seria aqui, ó, 10 mais 10, 20. E o ganho delas, em função do medo de que a outra ganhasse 15, e essa empresa, seja a Coca, seja a Pepsi, ganhasse apenas 2, fez com que as escolhas, tanto da Pepsi quanto da Coca, gerassem um prejuízo. Ambas perderam 5, podiam ganhar 10 e vão ganhar apenas 5. Mas preferiram isso a possibilidade de uma ganhar 15, e a outra apenas 2. Então, esse jogo pode ser definido como equilíbrio de estratégia dominante. Do jeito que está, não é um jogo de estratégia dominante, porque aumentar os preços, né, a escolha, que é uma escolha racional para ambos os administradores, não leva a um máximo bem-estar, a um máximo ganho. Professor Ricardo, nessa configuração aí não, né? Mas na anterior poderia ser, sim, né? na anterior, sim. Eu coloquei a anterior como sim, porque na configuração anterior ambas aumentaram, mas elas mantiveram uma colaboração, né? Perfeito, exatamente. É que eu estou sem os dados aqui, eu apaguei, agora não me lembro. Não, mas eu tenho aqui para lhe dizer, olha só, lá era assim, ó, aumentar os preços. Vou mudar aqui, me dá os valores. Claro, aumentar os preços ali, ó, no primeiro quadradinho, né, aumentar os preços 12,5. 12,5. Isso, e manter os preços 15,0. 15,0. Lá embaixo, manter preços 6,8. 6,8. Não é 6,8, é 6,8. 6,8, isso. E embaixo, 12,2 do lado. 12,2. 2. Tá. Realmente, nesse caso, é uma estratégia dominante, né? Por quê? Porque além de ser uma escolha aumentar, essa escolha leva a um resultado que é o máximo de eficiência possível, né? Exato. O maior resultado. Ambas tiveram ganho, né? Ambas tiveram ganho aumentando os preços. Isso. E colaborativamente. E agiram no intuito de maximizar não o ganho coletivo, mas sim de maximizar o ganho individual. Entenderam? E chegaram ao resultado máximo. Normalmente não é isso que acontece. Tá? Querem um exemplo? Tô aqui. O que acontece do ponto de vista da questão ambiental? Os países, eles pensam de forma coletiva, já estou na pergunta 5 agora, ou os países pensam de forma individual, na maior parte das vezes? Hein? O que vocês acham? Não, é individual. Cada um vê o seu lado. Cada um vê o seu lado. Por exemplo, né, os Estados Unidos, tá? É claro que aí a gente tem que considerar que mudou muito o mundo, tá? Por incrível que pareça, as coisas. A primeira reunião importante que ocorreu no que se refere à questão ambiental foi a chamada Rio 1992. A Bruna não estava nesse planeta, a Juliane não estava nesse planeta, o Ricardo estava, o Daniel estava, o Ronaldo estava, e se lembram bem, né? O que se discutiu? Se discutiu algumas questões importantes. Foi a primeira vez que se discutiu, por exemplo, limites de produção de carbono, né? Já se falava naquela época, começava a se falar na questão
de energias alternativas, da questão do aquecimento global, tudo isso que se intensificou na medida em que as coisas foram chegando, que a Juliane chegou ao mundo, que a Bruna chegou ao mundo, que a Cássia chegou ao mundo, ok? Bom, mas os acordos ambientais sempre foram muito difíceis de ocorrerem. Por quê? Porque os acordos envolvem, muitas vezes, conflito entre os interesses coletivos e os interesses ambientais, os interesses individuais. Então, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos sempre foi o país mais complicado para fechar acordo ambiental. Professora, é porque é o Trump, era porque era o Bush, era porque é o Partido Republicano. Também, também um pouco por isso. Mas, principalmente, porque os americanos viam no acordo coletivo um prejuízo do ganho individual. E como os americanos não tinham nenhuma chance de retaliação, não tinham nenhuma chance de serem punidos, de sofrerem sanções, ou seja, de alguém lá, imaginando um sindicato, a ONU, a ONU seria o chefe dos sindicatos, a ONU chegar e fazer retaliação com os Estados Unidos, determinar que ela um bloqueio econômico, ou tipo o que aconteceu com a África do Sul durante o apartheid, limitar uma série de coisas, tornar esse país um país inimigo do mundo. Claro que isso não vai acontecer. A ONU está em Nova York, os Estados Unidos tem um poder absurdo, e ele sabe que não está sujeito a retaliações, não está sujeito a pressões. Consequentemente, por que ele não está sujeito? Porque o Brasil depende das exportações, de exportar e importar produtos americanos, Os americanos são um dos principais parceiros comerciais, os americanos têm um poder bélico absurdo, têm um poder geopolítico absurdo, e tinha mais na década de 90, porque na década de 90, quando deu o acordo do Rio lá, a Rio 92, a União Soviética estava em pedaços, a China estava dando seus primeiros passos, era um país atrasado, um país que recém começava a surgir como um país de crescimento acelerado, digamos assim, começou a se dar atenção à China, principalmente no final do século passado, início desse século. Então, os Estados Unidos nadava abraçadas, ou seja, não tinha ninguém. No momento que não tinha ninguém, os acordos ambientais estavam sujeitos a quê? Estavam sujeitos à escolha americana. E a escolha americana, via de regra, era uma escolha que pensava no individual, pensava no interesse americano. Então, para os americanos que tinham grandes produtores de petróleo, grandes empresas de petróleo, que tinham a questão ambiental como não uma questão prioritária para a sociedade, não era vantajoso estabelecer limites de poluição, estabelecer cotas negociáveis de poluição, incentivar mudança de matriz energética, tudo isso que hoje, passados quase 30 anos, ano que vem vai fazer 30 anos, já é uma realidade, inclusive nos Estados Unidos, mudou, A nova geração americana é uma geração já que pressiona os governos, pressiona as autoridades americanas, pressiona a justiça, e, consequentemente, a decisão americana, a decisão política americana, ela também considera o interesse do cidadão médio americano. Mas, se a gente pensar ao longo do tempo, os acordos ambientais sempre foram muito difíceis de serem efetuados, principalmente em função da hegemonia americana no mundo, depois da Guerra Fria, que fez com que o interesse dos americanos não fosse agir de forma coletiva, e sim de forma individual, a fim de maximizar os seus resultados. Entenderam aqui ou não? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Sim. Então tá. Então essa lista está pronta, tá? Falta só você fazer aqueles dois. Vou interromper aqui.
Já são quase 11 horas, né? Isso. Sim, 9 para as 11. Estão cansados ou não? Vou ser franco, Cansado. eu sou velho, eu tô assim com o olho meio doendo, mas tô tranquilo. Tu tá Cansado não, tô com fome só, mas tá tudo Não, bem. é fome também, mas é aquele lanchinho de fome. roubo, assaltou a geladeira, né? tenho- Você sabe que eu não posso, né? Que eu sou diabético, mas você é obrigado, né? Tá, vamos botar aqui outra cor. Eu não sei se a outra a gente já revisou, só um pouquinho. Vou ver aqui. Essa lista nós já revisamos. Tem pouca gente na sala, né? Não tem muita gente, né? Essa lista nós já revisamos, tá? Sim. Sim. A gente já até entregou. Essa aqui já revisamos toda. Esse discriminação, esse aqui, ó, só quero dar uma olhadinha nesse aqui, esse aqui, ó. Tá. Vamos ver esse aqui, ó. Tá, esse aqui, vamos fazer esse aqui, ó. Tá, olha aqui, estão vendo o gráfico aqui? Sim. Tá, do monopólio. Podem Professor, Oi? você não quer gravar essa parte? Mas eu tô gravando, não tô? Ah, tá gravando. Desculpe, achei que não tava mais. Tá, eu tô gravando, sim. Olha aqui, ó. O que é o preço de monopólio? Identifique o preço de monopólio, tá? Basicamente, o preço de monopólio é o preço, tá, em que a empresa maximiza o ganho, maximiza o seu lucro, tá? De uma empresa monopolista. Aqui nesse gráfico aqui, ó, nesse gráfico, o preço de monopólio é o seguinte, ó. Onde é que eu estou aqui, ó? O preço de monopólio aqui. É aqui. Opa. Esse aqui é o preço de monopólio, que é um preço maior do que o preço de mercado. Preço monopólio. Seria um preço maior que o preço de mercado. Opa, não está saindo. Por que não está saindo? Monopólio, preço de monopólio. Então, essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é o preço de monopólio. O preço de mercado seria um preço inferior, né? Então, explique por que o preço de monopólio não é o mesmo que o preço em concorrência perfeita. Porque é o seguinte, o que acontece, tá? No momento que o produtor, né, que o monopolista, ele tem poder de determinar o preço, ele consegue estabelecer um preço maior do que o preço de mercado. Né? Ele consegue estabelecer um preço que garanta a ele o lucro de monopolista. Então, o preço de monopólio sempre será um preço maior, um preço mais alto que o preço em concorrência perfeita. Tá? Pois em concorrência perfeita ele está sujeito ao que o mercado determina. Já numa condição de monopólio, ele pode definir a quantidade, né, que garanta a ele, né, um máximo lucro. E é esse preço que ele vai determinar. A partir dessa quantidade, ele vai definir o preço e o resultado dessa quantidade vezes o preço vai garantir o máximo lucro de monopólio. Aqui diz assim, ó, identifique no gráfico a área que representa a receita total da firma quando atua em monopólio. Essa aqui é a área total. Só vou botar aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? A área total, a receita total seria o seguinte, ó, seria a quantidade vezes preço. Então, a receita total é isso aqui. Essa aqui é a receita total. Identifique no gráfico a área que representa a receita total da firma se atuasse em concorrência perfeita. Vamos lá, se atuasse em concorrência perfeita, seria isso aqui, seria menor, uma área menor. Ó, fazendo em cima da outra aqui, vou botar outra cor. Pronto. Ou seja, essa área azul aqui, ó, é o lucro extraordinário, o lucro acima do lucro normal, que seria o lucro obtido em concorrência perfeita. Tá?
e já está aqui, já explica a diferença entre as áreas, exatamente isso, né? A diferença entre essas duas áreas, né? A área azul, a área de monopólio, que é a preta mais azul, é justamente devido a possibilidade, né, de o monopolista definir quantidade que vai ofertar e, por consequência, escolher o preço. A resposta é essa. Esse exercício é um pouco mais longo. Eu vou deixar para a aula que vem, tá? Para a gente resolver e dar prosseguimento. Então, no início da aula que vem, eu vou fazer esse exercício para vocês. Dá para fazer agora? Não, fazer com calma a aula que vem, que tem que explicar direitinho. Então, da aula que vem eu termino esse exercício, vou dar mais um exercício para vocês, ok? Vou dar mais uma lista para vocês, reforçando essa parte de oligopólios e cartéis. E nós já temos a data definida da nossa prova, pessoal? Sim. 1º de julho. 1º de julho. 1º de julho. 1º de julho. Então, a nossa aula que vem é a última aula? Hein? A aula que vem é a nossa última aula? Não, acho que não. A aula Sim, que vem professor. é a última aula. Dia 24. Tá, então vamos fazer o seguinte. Provavelmente nós vamos ter essa aula de 24 e ainda vamos ter mais uma aula de revisão antes da prova, ok? Ok. Tá? E eu estou mandando até o final de semana aí a nova lista de exercícios. Ok. Tá bem? Tá bem. Então tá, obrigado, pessoal. Uma Obrigado, boa noite. senhor. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.